Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido aluno, minha querida aluna. Que ótimo! Retomamos nossas conversas, nosso bate-papo, a partir de agora, tratando de aposentadoria por tempo de contribuição. Uma temática bastante exigida em concurso público e que o colega tem que compreender quais são os requisitos para obter um benefício denominado aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, os requisitos estão no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º do texto constitucional. Então, ao lançarmos a mão da Constituição, nós vamos observar que a nomenclatura correta do benefício é aposentadoria por tempo de contribuição. É uma nomenclatura que foi dada, foi atribuída após a reforma da Previdência. Mas quando que é a reforma da Previdência, professor? A reforma da Previdência ocorreu com a emenda Constitucional número 20 de 1998. Então, em 1998, nós tivemos a reforma da Previdência, a emenda número 20, que trouxe uma nova roupagem para este benefício, que antes era denominado aposentadoria por tempo de serviço. Por essa razão, quando o colega for ler a Lei 8.213, observará que em alguns artigos consta a nomenclatura nova, a aposentadoria por tempo de contribuição, e outros artigos ainda estão desatualizados, consta ainda a nomenclatura antiga, a aposentadoria por tempo de serviço. Por exemplo, artigo 18 da Lei 8.213. Ao obter a relação, no artigo 18, dos benefícios cabíveis concedidos pelo INSS, lá já está atualizado. Consta a aposentadoria por tempo de contribuição. Por outro lado, quando vamos olhar o artigo 26, por exemplo, que nos fala da carência, diz que precisa comprovar carência de 180 contribuições à aposentadoria por tempo de serviço. A nomenclatura está old fashion, está desatualizada, ok? Nós vamos ter ainda os artigos 53 ao 56 da Lei 8.213. Do artigo 53 ao 56 são os artigos que tratam da aposentadoria por tempo de contribuição, mas lá ainda consta tempo de serviço. Por essa razão, inclusive, uma advertência. Não leia nem o artigo 52, nem o artigo 53 da Lei 8.213. Não leia. Por que não leia? Esses dois primeiros artigos, que tratam da aposentadoria por tempo de serviço, não foram recepcionados pela reforma da Constituição, não estão desatualizados, não valem mais, ok? O que está escrito ali já não vale mais. Agora, os artigos 54, 55, com bastante ênfase no 55, que é muito exigido em concursos públicos, e o 56, sim, esses são válidos, estão de acordo com a atual sistemática constitucional desse benefício. Então, o que fez a Constituição? Mudou a nomenclatura de tempo de serviço para tempo de contribuição. Só isso, professor? Não. No regime geral de Previdência Social, se estabeleceu que, além da carência, 180 contribuições, deve o homem, segurado do INSS, ter 35 anos de tempo de contribuição. E a mulher, 30 anos de tempo de contribuição. Então, ela deve trabalhar e contribuir por 30 anos, a mulher. O homem deve trabalhar e contribuir por 35 anos, ok? Veja que o governo, com a reforma da Previdência, queria também, mas não conseguiu, atrelar a uma idade mínima. Essa aposentadoria era desejo, era o desiderato do Poder Executivo que ficasse atrelada a uma idade mínima, que seria, se tivesse sido aprovado, mas não foi, 60 anos de idade se homem, 55 se mulher. Como assim, professor? O que o governo queria é que só tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição o segurado que tivesse trabalhado e contribuído 35 anos, mas desde que ele tivesse ao menos 60 anos de idade. E a mulher tivesse trabalhado pelo menos e contribuído 30 anos e tivesse a idade mínima de 55 anos de idade. Só a partir daí poderia se aposentar. Mas o governo não conseguiu, perdeu nesse ponto. Então basta para o segurado do INSS 35 anos, tempo de contribuição, se homem, 30 anos, se mulher, além da carência de 180 contribuições, terá direito ao benefício. Observe, por outro lado, que em se tratando do regime próprio de servidores públicos, na emenda constitucional número 20, o governo ganhou. Então, o colega, recomendo, lance olhares no artigo 40 da Constituição. Ao olhar o artigo 40 da Constituição, irá observar que, para o servidor público, necessário se faz o preenchimento dos requisitos 35 anos de tempo de contribuição e uma idade mínima de 60 anos de idade. Além dos 35 anos de tempo de contribuição, também uma idade mínima, senão não pode obter o benefício. E para a mulher servidora pública, federal, estadual ou municipal, não interessa, regime próprio das 3 esferas de governo, exige da mulher servidora pública 30 anos de tempo de contribuição com no mínimo 55 anos de idade. Bom, então o colega já percebe nesse contexto que no regime próprio de servidores públicos, além de tempo de contribuição, está atrelado à idade mínima. No regime geral, basta o tempo de contribuição.
Porque o governo teve uma derrota, não conseguiu atrelar a uma idade mínima no regime geral administrado pelo INSS. Mas observe, meus amigos, se houve uma derrota por parte do governo, pergunto, qual é o perfil do governo? É o perfil do, tudo bem, eu perdi, águas passadas, a vida continua, a vida é assim mesmo? Ou o governo é um perfil vingativo? Eu perdi no Congresso Nacional, não consegui atrelar a uma idade mínima o regime geral aos segurados do INSS, mas eu vou aprontar alguma. Qual é o perfil do governo, hein? Pacificador ou vingativo? Obviamente vingativo. E o governo, por ter perdido no Congresso Nacional, editou uma lei, a lei número 9.876, de novembro de 99. Esta lei de novembro de 99 nos trouxe que é um direito do segurado, homem, se aposentar depois de 35 anos trabalhados e a mulher 30 anos trabalhados e contribuídos. É direito. Porém, essa lei nos trouxe o fator previdenciário. Fator previdenciário que é uma fórmula matemática. É uma fórmula matemática que é um grande redutor do benefício. O fator previdenciário, se o segurado tiver só trabalhado 35 anos e contribuído 35 anos, se ele tiver pouca idade, por exemplo, 52 anos de idade, 53, o fator previdenciário corta brutalmente a metade ou até um pouco abaixo da metade o valor do seu benefício. Então, reduz brutalmente o resultado da sua renda mensal inicial. Veja, a ideia do governo é seu direito, mas se você exercer, vai ver o resultado que vai dar o valor ínfimo do valor do benefício. A ideia é inibir a concessão da aposentadoria, em razão do baixo valor, para que o segurado protele, continue trabalhando, deixe para requerer a aposentadoria quando tiver muito mais idade e muito mais tempo de contribuição, ok? O que o fator previdenciário pondera no seu cálculo? Ele traz elementos como ES. O que é ES, professor? Expectativa de sobrevida. Expectativa de sobrevida. Cuidado, não é expectativa de vida, é expectativa de sobrevida, que é confeccionada pelo IBGE. Nos traz também um tal de TC. O que é TC, professor? Tempo de contribuição. Qual é o tempo de contribuição do segurado? Se o tempo for o mínimo necessário, 35 anos homem, 30 mulher, terá prejuízo na certa, prejuízo também, redução no seu benefício. E temos ainda o ID. O que é o ID? Idade. Cada segurado tem uma idade. E quanto mais jovem for o segurado, quanto mais precoce for a aposentadoria, mais o fator previdenciário reduz o benefício. Esses três são os elementos variáveis do fator previdenciário. Então nós temos, cada segurado tem um ES, um TC e um ID. Uma idade, um tempo de contribuição e uma expectativa de sobrevida. Por isso, cada um tem o seu fator previdenciário. Observem, por outro lado, que o fator previdenciário tem um quarto elemento. Qual é o quarto elemento da fórmula do fator previdenciário? É um A. Tem um Azinho, um A. Esse A é uma alíquota. Uma alíquota de quanto? 0,31, que é um elemento invariável do fator previdenciário. Meus amigos, o que acontece na prática? O trabalhador completou 35 anos de contribuição, ele está com 52 anos de idade, ele resolve, vou me aposentar. Ele vai no INSS e se aposenta. Ele faz o cálculo, ele vê o cálculo do seu benefício, que é uma média dos 80% maiores salários de contribuição. Artigo 29 da Lei 3.213. E eis que ele percebe que dessa média resulta um valor até razoavelmente bom. Resulta, por exemplo, uns R$ 4.600. Lembrando, o teto em 2015 do regime geral de previdência social, R$ 4.663,75. Então ele percebe que ele está próximo, ou bateu no teto o valor da sua média contributiva. Mas eis que ele observa que na carta de concessão que veio para ele, consta ali FP. FP reduzindo pela metade o valor do seu benefício. A hora que ele olha a sua carta de concessão, que era para ele receber R$ 4.600, mas só vai receber R$ 2.000 por causa de um tal FP, ele pensa que FP é outra coisa, mas FP é fator previdenciário, um grande redutor do benefício, ok? Só que isso é algo que amarga muito os trabalhadores. E por amargar tanto, nós tivemos diversos embates políticos. Foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1999, mas com efeitos concretos e reais a partir de 2004, após 60 meses que o fator previdenciário produziu a sua potencialidade máxima, os seus efeitos, por conta do artigo 5º da Lei 9.876. Sendo promessa de campanha no governo Lula, afastar o fator previdenciário, foi incluído numa medida provisória e a extinção do fator previdenciário a partir de janeiro de 2011, mas o presidente Lula vetou esse artigo. Ele permaneceu o fator previdenciário, porque veja, meus amigos, quem está no governo adora o fator previdenciário, não importa se é de direita, se é de esquerda, adora, porque economiza muito para o governo.
Depois, agora em 2015, nós tivemos o Congresso Nacional novamente incluiu numa medida provisória, que é a medida provisória 664, um artigo atenuando o rigor do fator previdenciário. A Presidência da República vetou mais uma vez. Foi vetado na Lei 13.135 o artigo que atenuava o amargor do trabalhador com o fator previdenciário. Mas, diante da afirmativa do Congresso Nacional, que iria derrubar o veto presidencial que havia excluído aquela norma que seria boa para o trabalhador, o governo editou uma medida provisória número 676. Então, editada em 2015, 18 de junho de 2015, uma medida provisória de número 676. Essa medida provisória, meus amigos, traz um cenário, um panorama muito mais interessante, hein, de exclusão do fator previdenciário para o segurado, para o trabalhador. É a chamada fórmula progressiva, 95 a 100 para homens. Fórmula progressiva 85 a 90 para mulheres. Então não vamos confundir, ok? Existia, e o Congresso Nacional queria, a fórmula 95 para homens, a fórmula 85 para mulheres. Não conseguiu. O governo vetou e no lugar criou uma medida provisória, criando uma fórmula progressiva 95 a 100 para homens e uma fórmula progressiva 85 a 90 para mulheres. Professor, mas o que é essa fórmula progressiva 95 para homens e 85 para mulheres? Veja, meus amigos, com certeza a sua vizinha já conversou com você. E a sua vizinha deve ter dito, agora só se aposenta com 95 anos de idade. Meus amigos, a sua vizinha está errada, não é isso. Essa fórmula 95 nada mais é do que a soma, um somatório. Porque recorde-se, no regime próprio, para se aposentar, o que se faz necessário? Homem, 35 anos de tempo de contribuição, não é isso? Com no mínimo 60 anos de idade. 60 com 35 dá 95. Alcançou essa soma, atingiu a fórmula 95. Atingida a fórmula 95, tendo trabalhado o mínimo de 35 anos, assim como acontece no regime próprio, porque no regime próprio não existe fator previdenciário. Então é uma permissão que também no regime geral, se atingidos os 35 anos de tempo de contribuição e no mínimo 60 anos de idade, possa também ser afastado do fator previdenciário. É um direito, é algo muito bom em prol do segurado. Ok, meus amigos? Medida provisória. Veja, essa medida provisória ela vai aumentar um ponto a cada ano. Vale essa regra 95 para homens e 85 para mulheres. O que é 85 para mulheres? É a soma. No mínimo 30 anos sem contribuição, não pode ser menos que 30 anos, e uma idade de 55 anos de idade a mulher, 55 com 30, somou, bem, não precisa de calculadora, 30 com 55 dá 85, não é isso? É a fórmula 85 para mulheres. Por que ela é progressiva? A medida provisória 676 trouxe essa fórmula de progressiva. O que isso quer dizer? Isso vale para 2015 e vale para 2016. Chegando em 2017, muda essa fórmula. Deixa de ser fórmula 95 para homens para ser fórmula 96. Vai exigir do homem o mínimo de 35 anos trabalhados e no mínimo 61 anos de idade, que somando atinge 96. Já para a mulher, a fórmula deixa de ser 85 e passa a ser 86. Aumenta um ano na idade necessária para se aposentar. Da mesma forma, acontecerá em 2018? Não, 2018 é ano de eleição. Em ano de eleição não se traz notícias ruins. Mas sim, no ano de 2019 aumenta mais um ponto até 2022, que atingimos a fórmula de 95 para 100, atinge a fórmula 100 para homens e a fórmula 90 para mulheres, ok? Meus amigos, eu quero registrar, conforme o colega pode ver do slide, nós temos o nosso site, nossa fanpage na internet, lá no Facebook, que o colega pode curtir, nos seguir, onde nós lançamos com frequência notícias e informações sobre novidades do direito previdenciário. E não se esqueça, tudo que é de novidade está na nossa obra Direito Previdenciário para concursos públicos, ok? Lançado em 2015, tratando de todas as novidades existentes, lançadas até julho de 2015, que são muitas, estão nessa obra, que irá garantir ao colega o sucesso na sua aprovação, caminhar muito bem no certame público na matéria de Direito Previdenciário. Forte abraço, sucesso e aguardo os colegas. Forte abraço.